E agora, estudo bíblico e comentários e análises técnicas com o irmão Peter Pettini. Cumprimento os irmãos com a paz do Senhor Jesus. Damos prosseguimento com a série Livros Proféticos, o livro profético do profeta Jeremias. Convido os irmãos para a oração. Amados Deus e nosso Senhor, soberano Deus sobre a terra, entramos em Tua presença pelos méritos do Senhor Jesus. Apresentamos nossas vidas, Senhor, como sacrifício vivo, agradável e santo diante de Ti. Clamamos pelo Teu Santo Espírito Santo para abrir as nossas mentes para a compreensão e mais o estudo do cânon, Senhor, que nós possamos crescer em estatura e ser portadores de luz para essa terra. Te agradecemos, em nome do Senhor Jesus. Amém. Amados, o capítulo 16 contém mais uma mensagem, ainda a segunda parte do pergaminho do livro profético Jeremias. O capítulo 16 contém ainda mais uma mensagem, sétima mensagem de advertência e promessas do verso 1 a 21 e materiais sagrados, logo início do capítulo 17. Amados, são advertências e promessas. Aqui urge logo o verso 1, o verso 2, adiante, um gênero literário de provérbio. Ainda durante o reinado de Joaquim, o profeta recebe a ordem de permanecer solteiro e evitar a vida social até o verso 9. Sua vida devia ser uma advertência do juízo iminente. Amados, convido os irmãos para a leitura do verso 1. E veio a minha palavra do Senhor a dizer: não pegarás para ti mulher, nem terás filhos nem filhas neste lugar. Amados, o celibato foi algo muito fora do comum no antigo Israel. A Jeremias foram negadas a alegria, a plenitude do casamento. Outros profetas usaram sua vida de casados como sinais. Podeis observar em Isaías 1, verso 3, Isaías 8, verso 3 a 4, Ezequiel 24, 15, 27. Oséias, capítulo 1 ao capítulo 3, Isaías, capítulo 8, 3 e 4, Ezequiel, capítulos 24, 15 ao 27. Amados, Isaías também foi escolhido para uma vida solitária como modelo para o povo. Não necessariamente que isso é regra, mas foi o modo pelo qual Deus usou o profeta Jeremias como uma forma, um sinal de sofrimento do povo. O sofrimento do profeta seria o sofrimento do povo. O profeta expressaria esse sofrimento. O casamento como sinal de bênção de Deus sobre os indivíduos. Amados, não vos olvidais que o casamento é um sinal de bênção de Deus sobre os indivíduos. O verso 3, porque assim diz o Senhor acerca dos filhos e das filhas que nascerem neste lugar, acerca de suas mães que os tiverem, de seus pais que os gerarem nessa terra. Morrerão de enfermidades dolorosas e não serão pranteados e sepultados. Servirão de esterco sobre a face da terra e pela espada e pela fome serão consumidos e os seus cadáveres servirão de mantimento para as aves do céu e para os animais da terra. Amado, o símbolo de julgamento vindouro está aqui até o verso 13. Se fossem casados, eles morreriam de fome e de doença. As mortes seriam muitas. Deus poupou-lhes a espada, a guerra, a fome, o abalo da natureza, a morte, as doenças, a escravidão, a opressão política e espiritual. São instrumentos de Deus sobre um povo rebelde. Esses versos são resultados da guerra. Os antigos semitas faziam grandes exibições de luto, autolacerações, raspamento de cabeça, que foram proibidos conforme Deuteronômio 14:1, Levíticos 19:28, e outras menções também aparecem a indicar uma prática frequente conforme Jeremias 41:5, 47:5, Isaías 22:12, Amós 8:10, Miqueias 1:16, Ezequiel 7:18. Porque assim diz o Senhor: não entres na casa do luto, nem vás a lamentar, nem te compadeças, porque este povo, diz o Senhor, do povo retirarei a minha paz, benignidade, misericórdia. Amados, a paz é o resultado de alguém que é justificado em Cristo. A benignidade é o caráter de Deus. A misericórdia, Rahamim, são as renovações da vida que nos permitem estar em pé para usufruir
da graça. Amados, essas práticas dos povos semitas, sobre exibições de luto, pagãs, autolacerações, aumento de cabeça, foram proibidos. Por isso, não entres em casa de luto, não vás a se lamentar também, não te compadeças, porque esse povo do Senhor retirarei a minha paz, benignidade e misericórdia. O povo, ainda durante o luto, não estava em conformidade conforme a vontade de Deus. Ainda faziam práticas pagãs, ainda em luto, então qual foi distante, quão apostatado estava o povo diante de Deus. Verso 6, e morrerão grandes e pequenos dessa terra, e não serão sepultados, e não os plantearão, não se farão por eles incisões, e por eles se raparão os cabelos. Amados, recordemos que 2 reis também não estiveram ao lado das sepulturas com reis de Israel. O rei Jeoram foi um rei mau, que não ficou, sua sepultura não ficou ao lado dos reis. O seu nome não ficou em registro dos reis de Israel. Não ficou ao lado do rei Davi, Josafá. Não ficou ao lado de Josias. Não ficou ao lado de reis que temeram e que ajudaram a conduzir o povo ao Senhor. Outro rei também, cuja sepultura não ficou ao lado dos reis, foi o rei Joás. O rei Joás foi um rei mau. Foi um rei que logo aos 7 anos recebeu a coroa. Atalia, sua mãe, quis matá-lo. Foi protegido pelo tio Joiada, mas depois que o Joiada, seu tio, morreu, ele tornou-se um apóstata. Ele começou a dar ouvidos aos príncipes, os maus conselheiros de Judá, e ele então se perverteu. O rei Joás seguiu, foi um mau exemplo, um mau paradigma, e o seu fim, ainda quando morreu, a sua sepultura não esteve ao lado dos reis de Judá. Isso foi o resultado. Amados, nós ansiamos que em nossas frontes estejam escritas santidade ao Senhor e que recebamos um galardão conforme, e nós queremos ser recordados por Jesus. O verso 22 do capítulo 24 de 2 Crônicas, assim o rei Joás não se recordou da beneficência de seu tio Joiada, pai de Zacarias, que fizera, porém matou-lhe o filho, o qual morreu. Disse, o Senhor o verá e requererá o seu sangue. Ele matou o filho do seu maior conselheiro, o Joiada, seu tio, não quis dar ouvidos. E esse foi um período em que o rei sírio, Hazael, que governou por 42 anos, foi usado, Deus permitiu que a Síria atacasse Judá. E o verso 23, de 2 Crônicas, e sucedeu que decorrido um ano, o exército da Síria subiu contra ele, e viram a Judá e a Jerusalém, e destruíram dentre o povo a todos os seus príncipes, e enviaram todo o seu despojo ao rei de Damasco. Porque ainda que o exército dos sírios viera em poucos homens, contudo o Senhor entregou à sua mão um exército muito numeroso, porquanto deixaram o Senhor, Deus de seus pais. Assim executaram juízo contra Joás, e quando os sírios se retiraram, deixaram-no gravemente ferido. Então seus servos conspiraram contra ele por causa do sangue dos seus filhos, o sacerdote Joiada, e o feriram em sua cama e morreu. E o sepultaram na cidade de Davi, porém não o sepultaram no sepulcro dos reis. Assim foi a morte apagada do 11º rei de Judá, Joás. Amados, aqui está também o capítulo 16 do profeta Jeremias, uma advertência. Está aqui uma advertência a que o profeta não se lamentasse, porque o Senhor havia retirado a paz, a benignidade e a misericórdia. Morreriam os grandes e pequenos e não seriam sepultados. Seriam devorados pelos abutres pelo caminho, seus corpos estariam em decomposição. O verso 7, não se partirá o pão para consolá-los por causa dos seus mortos, não lhes darão a beber do copo de consolação pelo pai ou pela mãe de alguém. Essas foram práticas de culto. Os 3 termos para a tristeza, luto, lamento, compadecimento, também seguem os 3 termos para cuidado de Deus: a paz, a benignidade e a misericórdia. A paz, a benignidade, a misericórdia, sobre o luto, sobre o lamento, sobre o compadecimento. Em lugar de luto, a paz; em lugar de lamento, a benignidade; em lugar de compadecimento, a misericórdia. Os amigos de quem estavam de luto costumavam oferecer a primeira refeição após os funerais, conforme também 2 Samuel 3:35. Convido os irmãos para 2 Samuel 3:35. 2 Samuel 3:35. E depois
Todo o povo veio fazer com que Davi comesse pão, ainda dia, porém Davi jurou a dizer assim: Deus me faça e outro tanto, se antes que o sol se ponha eu provar o pão e algo mais. Provavelmente o copo de consolação foi um costume semelhante. Todos que estavam de luto costumavam se oferecer a primeira refeição após os funerais. Costumes são práticas de comportamento de valor moral que são passadas de um grupo para outro grupo. A paz, amados, preenche o estado de luto. A benignidade, o estado de lamento. A misericórdia, o estado de compadecimento. E o verso 8. Não entres na casa do banquete para te assentares com eles a comer e a beber. Porque assim diz o Senhor dos Exércitos, o Deus de Israel: eis que farei cessar neste lugar, perante os vossos olhos e vossos dias, a voz de gozo, de alegria, de esposo e da esposa. E será que, quando anunciares a este povo todas essas palavras, e eles se disserem: por que pronuncia o Senhor sobre nós todo esse grande mal? E qual é a nossa iniquidade? E qual é o nosso pecado que cometemos contra o Senhor nosso Deus? Então lhes dirás: porquanto vossos pais me deixaram, diz o Senhor, e se foram após outros deuses, e os serviram, e inclinaram-se diante deles, e a mim me deixaram, e a minha lei não aguardaram. Eles, quando o povo pergunta por que o exílio, Jeremias deveria apontar para a maldade. Eles experimentariam um segundo êxodo. Israel continua a ser conhecido por Deus. Israel continua a ser conhecido por Deus. Práticas pagãs de luto, proibidas conforme Levíticos 19, 28, 21, 5, Deuteronômio 14, 1, foram práticas dos moradores de Judá e não poderiam mais fazer em razão da grande desolação. Jeremias estava proibido de participar das festas de casamento e ele foi símbolo da condição de Israel, por Israel apostatado. O povo entrou em estado de inconsciência, como Jesus ensinou pela parábola da dracma perdida, perdeu-se a identidade. Nos versos 11 e 12, Judá deixou adorar o Deus único, Judá trocou o sistema teísta pelo sistema panteísta e pagão. Ele deixou o credo áureo das escrituras sagradas de Israel, que está o coração do Velho Testamento e de todas as escrituras. Ouve Israel, o Senhor nosso Deus é o único Senhor, unidade da divindade. Amados, Israel tornou-se apostatado. Judá tornou-se apostatado. Por quê? Verso 13. Portanto, lançar-vos-ei fora dessa terra para uma terra que não conhecesses, em vós e em vossos pais, e servireis a deuses alheios de dia e de noite, porque não usarei de misericórdia convosco. Amados, aqui está o resultado. As bênçãos produzidas pela devoção, fidelidade a Deus, que são a liberdade, a prosperidade e a fertilidade. E o resultado oposto, em lugar de liberdade, a escravidão, em lugar de prosperidade, pobreza e escassez, e em lugar das famílias, esterilidade e solidão. O verso 14. Portanto, eis que dias vêm, diz o Senhor, em que nunca mais se dirá: vive o Senhor, que fez subir os filhos de Israel da terra do Egito. Amados, eles experimentariam um segundo êxodo. Verso 15, e uma profecia escatológica. Verso 15, mas vive o Senhor, que fez subir os filhos de Israel da terra do norte e de todas as terras para onde tinha lançado, porque eu os farei voltar à sua terra, o qual dei aos vossos pais. Amados, Israel continua a ser conhecida por Deus. O propósito de Deus usar a disciplina é para reparar, fazê-los que eles vencessem, se purificassem, fossem justificados, porque somente os justificados, os limpos, poderão ver a Deus. Conforme o Sermão da Montanha, Jesus disse: somente os santos poderão ver a Deus. Judá deveria passar pela prova para purificar, para tornar-se santo. E o verso 16: eis que mandarei muitos pescadores, aqui os caldeus, que diz o Senhor, os quais os pescarão. E depois enviarei muitos caçadores, os quais os caçarão de todo sobre o monte, e de sobre todo o outeiro, até as fendas das rochas. Porque os meus olhos estão sobre todos os teus caminhos, não se escondem da minha face, e a maldade se encobre dos meus olhos. Aqui está o tributo da onisciência do divino. Aqui está a onisciência do divino. Pescadores referem-se aos exércitos babilônicos que percorriam a terra em busca de escravos de Judá. E a pesca, a caça são símbolos da deportação. Portanto, aqui está pescadores, que são os exércitos babilônicos que percorriam a terra em busca de escravos de Judá.
e de fato eles viriam, e a pesca são símbolos da deportação. Seriam pescados, seriam deportados. Verso 18: E primeiramente pagarei em dobro a sua maldade e o seu pecado, porque profanaram a minha terra com cadáveres das suas coisas detestáveis e das suas abominações, Toevote, encheram a minha herança. Amados, mensagem de esperança urge. O verso 19: Ó Senhor, fortaleza minha e força minha, refúgio meu no dia de angústia. A ti virão os gentios desde os fins da terra. Amados, fortaleza, coragem, força, perseverança, refúgio, segurança, sabedoria. Veriam os dias em que o Evangelho fortaleceria a igreja e que povos de todas as extremidades da terra seriam alcançados pelas Escrituras Sagradas, pelas promessas de boas-vindas e de esperança. Nossos pais herdaram só mentiras e futilidade, em que não há proveito algum. Betsa, em hebraico, não existe proveito. Amados, Israel hoje os judeus tornaram-se exclusivistas, presunçosos, tornou-se uma região exclusiva, também com muitas heresias, e também seguiram-se muitas igrejas também. Porém, existe um povo fiel, um povo dedicado, que teme ao Senhor, que ouve e obedece a sua lei, o seu espírito de profecia. Ó Senhor, fortaleza minha e força minha, e refúgio no dia da angústia. A ti virão gentios desde os fins da terra, e dirão: nossos pais herderam só mentiras e futilidade em que não havia proveito. Os judeus, por volta do ano 250, começou-se a ser redigida a Talmud, que é um tratado judaico que contém a transcrição da lei oral para escrita, comentários rabínicos e midrash, que são hermenêuticas judaicas, dentro do ano de 500 depois de Cristo, já estava completo. E ele é como se fosse o livro maior dentro do judaísmo. Também contém a seção da ética, Pirkei Avot. Amados, a sabedoria de muitos rabinos também foram redigidas ao longo da história. Porém, a sabedoria por si só não é garantia de salvação. Atribuir-se para si a fé como autoria própria, dependentes da aprovação de Deus, presunção, e atribuir-se e viver a religião somente para si, é futilidade, e ela não gera produtividade, o proveito. Amados, nós devemos viver submissos, em fé, pois assim, esperançosos. Verso 19 e 20 é a mensagem de esperança, com 3 elogios para Deus. Fortaleza, que está associada à virtude moral, coragem. A força, que está associada à virtude teologal, a perseverança. O refúgio, que é a segurança, está associada à virtude teologal, o amor. Amados, em Isaías capítulo 11, verso 2, nós encontramos aqui os 7 espíritos de Mashiach, e repousará sobre ele o espírito do Senhor, o espírito de sabedoria, de entendimento, de conselho, de fortaleza, de conhecimento e de temor do Senhor. A inteligência está associada à esperança, o conselho à prudência, a sabedoria ligado ao amor, o temor à temperança, a fortaleza à coragem, o conhecimento à fé. O verso 21, portanto, eis que lhes farei conhecer, que é a ciência de Deus. Desta vez lhe farei conhecer a minha mão e o meu poder, e saberão que o meu nome é o Senhor. Conhecer, receber ciência de Deus, e se conhece quando se vive esse relacionamento profundo com Deus, a religião viva, e adquire-se experiência quando se compreende seu caráter expresso por sua lei e seus ensinos,
revelados. Segundo Agostinho de Hipona, que viveu, patriarca da igreja, que viveu de 354 a 430, a ciência de Deus conduz à fé, a inteligência conduz à esperança e a sabedoria de Deus conduz ao amor. Amados, por isso que o amor, a esperança e a fé, segundo também Tomás de Aquino, período da escolástica, segunda período, que viveu de 1225 a 1274, fé, esperança e amor são virtudes teologais. Amados, a mensagem contida no capítulo 16 do profeta Jeremias traz advertências, mas também traz as promessas de restauração, de que um dia o povo se tornaria mais forte, aumentaria em ciência, como diz o verso 21. Portanto, eis que lhes farei conhecer, e desta vez lhe farei conhecer a minha mão e o meu poder. A ação de Deus expressa pela mão, e o poder, que é uma das integrantes da revelação de Deus, pois a revelação é o modo pelo qual Deus se deixa conhecer. E saberão que o meu nome é o Senhor. Amados, ficai à sua presença do Senhor e até o próximo encontro. Amém. Você ouviu Estudo Bíblico com Comentários e Análises Técnicas com Peter Pettine.